Oi, gente. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma espécie de retomada de determinados conceitos que vocês estudaram na disciplina de Teoria de Sistemas 1. Lembrando que, como eu disse na nossa primeira aula, o objetivo não é fazer uma revisão exaustiva, nem estudar novamente o que vocês já estudaram. É o objetivo de a gente retomar um tipo de raciocínio que nós precisamos treinar, um tipo de maneira de reflexão, uma maneira de refletir que a gente precisa treinar e executar na hora de pensar sobre essas correntes de pensamento da psicologia, especialmente as correntes contemporâneas, que são as que a gente vai estudar nessa disciplina, porque, como eu disse, toda a trajetória da história da psicologia, ela vai caminhando de modo que a gente sai de um momento em que nós tínhamos perspectivas teóricas relativamente antagonistas e nós conseguíamos enxergar com um pouco mais de clareza certas polaridades, mas que, ao mesmo tempo, o enxergar essas polaridades acaba enviesando o nosso olhar sobre essas perspectivas teóricas, no sentido de que a gente começa a achar que essa polaridade é algo frequente na construção do pensamento psicológico, e ela não é. A bem da verdade é que há um intercambiamento entre os pensamentos, e isso acontece muito porque existem correntes epistemológicas, existem pressupostos teóricos que vêm de outras áreas do conhecimento, que influenciam o surgimento e a construção da psicologia enquanto área de conhecimento, enquanto ciência, e que esses pressupostos estão presentes em maior ou menor grau, em maior ênfase ou menor ênfase em cada polo, em cada lado, digamos assim, em cada proposta teórica, em cada teoria, mas que existe uma conexão entre elas. Não é uma polaridade estrita, não é uma polaridade completa que existe entre esses pressupostos. Eu sempre costumo dizer na minha sala de aula que não tem como a gente falar de teorias antagônicas na psicologia quando a gente pensa que essas teorias todas são teorias de psicologia. Se todas elas são de psicologia, elas têm coisas em comum. Elas atendem ao objetivo que a psicologia tem. E qual que é o objetivo da psicologia? Em essência, no primórdio, o objetivo da psicologia é estudar o homem, é estudar o comportamento do homem, os sentimentos do homem, enfim, seja quais aspectos forem, mas que eles estão relacionados ao homem. Então, seja quando eu adoto uma perspectiva muito empirista ou quando eu adoto uma perspectiva muito subjetivista, embora eu esteja enxergando esse homem numa lente diferente, eu tenho em comum esse interesse. E eu tenho em comum também os primórdios da construção da minha área de pensamento. Então, eu tenho em comum porque a minha ciência de pensamento veio da mesma origem, veio de um debate que é anterior, muito anterior à psicologia. E eu acho que essa é uma das propostas do livro Matrizes do Pensamento Psicológico, que foi explorado na disciplina Teoria de Sistemas 1, e eu acho que ela traz uma proposta de análise da construção do pensamento psicológico, que é a proposta dialética que nós precisamos adotar aqui nessa disciplina. Por isso eu trago um pouco dela para vocês. Então, a gente vê que a psicologia, ao se definir como uma área, como uma ciência do conhecimento, ela está apresentando uma diversidade de posturas metodológicas e teóricas, muitas vezes que aparecem em oposição ou como sendo irredutíveis em si mesmas. Mas o Figueiredo ele vai dizer que cabe então a nós que queremos conhecer, compreender esse processo de construção, investigar o significado dessas doutrinas no contexto dos conjuntos culturais das quais elas fazem parte e nas suas relações com o projeto autocontraditório de constituição da psicologia como uma ciência independente. É interessante que ele chama de um processo
de um projeto autocontraditório, porque ao mesmo tempo que a gente tenta se colocar como uma ciência independente, a gente bebe e depende muito de fontes que são externas à nossa ciência. Então, a gente acaba ficando interdependente de outras áreas do conhecimento que também exploram o ser humano e que por isso têm a contribuir com a nossa ciência, tá? E aí é por isso que ele vai falar que nós temos que compreender as matrizes desse pensamento psicológico. O que é que está formando a base desses pensamentos? O que é que explica, que justifica, que contextualiza o surgimento dessas perspectivas teóricas? E mais do que simplesmente entender qual é o teórico, qual é o conceito, qual é o ano que aquilo aconteceu. Então ele vai dizer que as matrizes do pensamento são modelos que agrupam interesses comuns a algumas psicologias. Então nós iremos ver muitas vezes nessa disciplina perspectivas teóricas, áreas de conhecimento, outras da psicologia que influenciam diferentes teorias. Então a gente tem, por exemplo, a teoria do behaviorismo, as teorias comportamentais concordam com pressupostos evolucionistas, por exemplo. Isso não fica muito claro quando a gente estuda isoladamente a teoria. Mas a gente tem que entender os pressupostos que estão por detrás, que estão embasando, que estão formando a base dessa teoria. Então a gente vai tentar entender qual é o conjunto epistemológico que influencia essas teorias e os pressupostos que sustentam as práticas teóricas dessas psicologias contemporâneas, tá? Então, lá nos primórdios, na Idade Moderna, quando a gente começa a ter a consolidação da psicologia, a gente tem a redefinição das relações entre o sujeito e o objeto, mais ou menos a partir do século XVII, com uma ênfase no caráter operante. Então, a gente começa a surgir os laboratórios de pesquisa experimental e uma ênfase no caráter operante dessa análise. O experimento tendo um peso muito importante e passando a ter mais valor científico do que os métodos observacionais que eram utilizados anteriormente a isso. Então a gente passa a ter uma ideia utilitária justificando a eficiência da ciência. Então a gente tem uma discussão sobre que tipo de conhecimento passa a ser útil, que tipo de conhecimento a psicologia pode construir que passa a ser útil para a sociedade e para as outras áreas de conhecimento. Então a gente tem dois lados, a partir do momento que a gente chega no século XX, que é exatamente o que a gente vai estudar aqui. Então depois dessa discussão e um momento em que a gente tem durante muito tempo a ênfase no caráter operante, a gente tem dois lados. Por um lado, nós temos, como eu já disse, a subordinação do conhecimento científico a uma utilidade, a uma adaptação, a um controle das variáveis, a necessidade de uma modelação prática da ciência pela ação instrumental, então uma valorização muito maior do que é concreto, do que é instrumental, e uma crença de que o real objeto, real entre aspas, da ciência psicológica é apenas o que é tecnicamente manipulável, na forma do controle ou na forma simbólica de um cálculo ou de uma precisão. E é por isso que a gente tem aí como os exemplos mais clássicos de influência dessa corrente do pensamento o empirismo inglês, o materialismo francês, o positivismo. Então, são bases que não são da psicologia, mas que justificam, que são utilizadas para justificar essa visão que a psicologia adota no século XIX, a partir do século XVII até o século XIX, e que começa a se fragilizar no século XX. Por quê? Porque, de outro lado, juntamente enquanto essa corrente experimental, utilitarista, cresce cada vez mais, começa a ganhar força, não é nem que começa a surgir, porque já existiam essas discussões, mas começa a ganhar força uma outra visão da concepção de homem e uma outra visão da proposta do que a psicologia deveria ser. Começa a haver uma visão que
compartilha de alguns pressupostos utilitaristas, como por exemplo, há uma desconfiança na crença dos comportamentos inatos, na crença de que tudo é inato, mas que surge uma nova lógica, uma lógica que vem na proposta da dialética. Então veja, a gente começa a psicologia com uma proposta muito biológica, inatista, depois a gente parte para uma perspectiva muito empirista, utilitarista, concreta, observável, e aí a partir do século XX começa a surgir uma nova maneira de enxergar. Há ainda uma desconfiança no sentido de dizer, não é possível afirmar que tudo é inato. Não é possível retirar o peso que o contexto social, por exemplo, tem, o peso que as aprendizagens têm, o peso que determinadas características eventuais que não nasceram com o indivíduo possam vir a ter. Não é possível a gente atribuir tudo ao inato. No entanto, também não é possível que a gente atribua tudo ou que a gente apenas dê valor ao que é observável. Porque assim a gente deixa passar e a gente perde muito da singularidade do homem, que diferencia o homem dos outros animais, inclusive. Essas capacidades psíquicas superiores que nos colocam de uma maneira até um pouco arrogante num grau de superioridade dos outros animais. Tá? Então, essa tradição, ela vai trazer uma ideia de mediação, de construção. Então, eles vão começar a dizer, para a gente entender como é que o homem pensa, como é que o homem aprende, como é que o homem sente, enfim, como é que todas essas características essencialmente humanas, que inclusive nos diferenciam dos outros animais, para a gente entender como é que tudo isso se delineia, como é que tudo isso acontece, nós precisamos entender que o homem, ele vem com uma bagagem biológica, naturalmente, por conta até mesmo da evolução das espécies, que nos coloca como uma espécie mais evoluída do que os outros animais, porque temos a capacidade de racionalização. Porém, isso não vem pronto, preparado para o mundo e simplesmente a gente só precisa aplicar. Então, começa a ter um entendimento que vem muito da lógica da dialética social, de que a ciência ela tem que ser uma experiência crítica e cotidiana, e ela tem que se preocupar com o movimento que está relacionado a um determinado resultado, e não necessariamente ao resultado em si. Então, esse movimento, que é justamente a dialética, ou seja, em determinados momentos a gente vai colocar um peso maior na biologia, em determinados momentos a gente vai colocar um peso maior no contexto. Esse movimento é justamente a dialética do pensamento, tá? E essa dialética precisa ser a postura metodológica que a gente deve adotar, que a gente passa a adotar no século XX na psicologia. Então, no plano teórico, a psicologia ela vai reproduzir justamente essas ambiguidades na relação do sujeito com o seu objeto de estudo. Por um lado, a dialética ela traz uma tentativa de agregar, mas ao mesmo tempo ela é carregada de ambiguidades, porque intermediar essas ênfases aonde você vai colocar o peso do que você está querendo estudar pode gerar ambiguidades. Não é que seja necessariamente uma prática ambígua, mas que no plano teórico a psicologia vai ficar um pouco confusa e difusa, justamente porque ela começa a princípio a apresentar essas ambiguidades. Então, a gente tem relações sincrônicas no plano teórico da psicologia, que são caracterizadas por um antagonismo entre diversas orientações intelectuais que se colocam, de certa forma, irredutíveis entre si, e a necessidade de reconhecer o significado do contexto dos conjuntos culturais que envolvem cada vertente de pensamento.
E aí o Figueiredo ele faz uma divisão bem realista entre matrizes de pensamento. Essas matrizes vão ser organizadas a partir de pressupostos teóricos, e ele vai dividir entre dois grandes grupos, as matrizes cientificistas e as matrizes românticas, por uma questão logística e também de distribuição de conteúdos, como a gente eu já expliquei para vocês na nossa primeira aula. Essa disciplina vai se centrar em duas teorias que se encontram dentro das matrizes cientificistas, tá? Nós não iremos para o caminho das matrizes românticas nessa disciplina. As matrizes cientificistas, elas apresentam que a especificidade do objeto, elas têm, ou seja, a vida subjetiva e a singularidade do sujeito são desconhecidas e talvez desconsideradas. Então, a gente tem modelos que são semelhantes aos das ciências naturais. Então, a gente vai ter uma ênfase muito grande às ciências naturais, né, nos pressupostos teóricos. Disciplinas essencialmente biológicas, isso lá nos primórdios da matriz, tá? A gente vai ver, por exemplo, que as teorias contemporâneas, elas tentam minimizar muitos impactos dessas posturas irredutíveis, mas elas permanecem tendo essa influência. E aí, essas matrizes cientificistas, elas vão se dividir em alguns tipos de matrizes. Uma delas é a matriz quantificadora, que vai apresentar a psicologia como uma ciência natural, e ela vai pretender trazer uma ordem natural dos fenômenos psicológicos e comportamentais através de leis gerais de caráter preditivo, a construção de hipóteses, dedução de consequências, previsões condicionais e teste. Então, é a matriz que vai influenciar, que vai estar abarcando, por exemplo, as teorias da análise do comportamento. O behaviorismo vai estar nessa matriz. A matriz mecanicista, ela vai trazer relações deterministas ou probabilísticas, segundo uma concepção linear e unidirecional de causalidade, e vai buscar analisar os fenômenos para identificar os elementos que os constituem. Então, o real vai ser composto por elementos que causam fenômenos complexos, tá? E a matriz organicista já vai trazer uma ideia de causalidade funcional. Ou seja, uma ideia de que um efeito, ele pode ser a causa de sua causa, e uma causa também é efeito do seu efeito. Então, vamos analisar isso. O que é que ele está dizendo? Um efeito, algo que pode ser considerado um efeito, também pode ser uma causa, e vice-versa, dependendo do referencial do que você está analisando, dependendo do recorte de análise que você vai fazer, dependendo da progressão de acontecimentos aonde uma coisa pode ser causa e efeito ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai trazer uma causalidade um pouco mais flexível, ela vai trazer uma ideia um pouco mais maleável, um pouco mais dialética para essa noção de causa e efeito. Então, veja que a gente tem uma progressão na concepção dessas matrizes. Então, os fenômenos, eles precisam ser explicados em termos da sua funcionalidade. Então, a funcionalidade de um objeto de estudo vai remeter necessariamente ao todo do qual ela faz parte e vai se definir no contexto da interdependência das partes desse todo. Então, veja que a partir do momento que aparece uma concepção organicista na psicologia, ela vai trazer uma noção de interdependência que quebra aquele paradigma da polaridade, que quebra a noção de que a gente precisa escolher um lado e desconsiderar o outro lado. Justamente por causa, se eu entendo que um mesmo objeto de análise, ora pode ser causa, ora pode ser efeito, por exemplo, a direção dessa análise, ela não é mais única, ela não é mais unidirecional. Ela é recíproca. Ela vai mudar
de acordo com o olhar que eu colocar naquilo ali. Então, a maneira que eu olho para aquele objeto de estudo, que eu posso olhar de maneiras diferentes, é que vai dizer como é que eu vou delinear aquele objeto de estudo. E é nesse momento que a psicologia se define como uma disciplina, como uma área de conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar. Porque nós precisamos pegar todo esse conhecimento e definir o olhar que a gente vai aplicar naquilo que a gente quer estudar. Por outro lado, as matrizes românticas e pós-românticas, apenas para a gente ter uma noção, elas vão sublinhar a subjetividade, a individualidade no seu ápice. Então, eles vão se preocupar com as vivências de um sujeito, o significado que aquele sujeito dá àquela situação. É uma experiência humana muito mais simbólica, muito mais subjetiva, que vai pender muito para o lado das abordagens clínicas da psicologia. Então, a fenomenologia, a abordagem centrada na pessoa, as perspectivas que valorizam esse movimento interno, individual, próprio de cada sujeito e que tem, sim, seu valor científico e sua utilidade psicológica, apesar de não estar tratando de generalidades, de não estar tratando de processos que sejam comuns a todas as pessoas. O que é importante a gente sempre ter em mente é que todas essas matrizes, elas estão dentro de um mesmo objeto de estudo. São maneiras que foram evoluindo e que foram se especificando de você olhar para esse objeto de estudo que, a priori, é o homem. Então, seja quando eu estou preocupada em processos gerais, como, por exemplo, a psicologia clínica, como, por exemplo, a psicologia evolucionista, clínica não, a psicologia cognitiva, como, por exemplo, a psicologia evolucionista, como, por exemplo, a neurociência, que, em geral, buscam explicar processos que sejam comuns, com as suas variações a partir das particularidades do contexto, mas processos que são comuns a todas as pessoas. A psicologia clínica, a fenomenologia, as matrizes românticas, que particularizam a análise em um único indivíduo, não estão desconsiderando essas generalidades. Assim como as matrizes que são mais generalistas, entendem que aquele processo que eu estou explicando, que é comum a todo mundo, pode ser um pouco diferente naquela pessoa devido a uma particularidade da vida dela. E essa é a grande dialética da psicologia do século XX. Essa é a grande noção de um conhecimento dialético no século XX. Então, a gente nunca vai encontrar, nunca é muito complicado afirmar, né? Significaria que a gente conhece tudo, mas as principais correntes contemporâneas do século XX da psicologia, elas não são deterministas de lado nenhum. Nem apenas do inato, nem apenas do adquirido, nem apenas do individual e subjetivo, nem apenas do que é geral. Elas migram em maior ou menor grau em todas essas nuances que a psicologia traz, sem recorrer ao fato de serem confusas, difusas, ambíguas. Elas tentam realmente trazer uma postura dialética. A dialética, ela é uma postura científica de análise. A dialética, ela é um compromisso crítico que a gente adota ao definir, ao explicar um fenômeno. E se as correntes, se o que nós estamos dizendo é que as correntes atuais da psicologia são dialéticas, entendam que esse termo dialético não tem nenhum tipo de peso político nisso, porque também a gente acaba tendo esse tipo de confusão. Não estou falando da dialética como uma postura política, mas como uma postura científica. A dialética como uma postura científica, ela implica em você reconhecer as contribuições das correntes de pensamento e agregá-las num modo de pensar mais coeso, mais lógico e mais coerente com a realidade do objeto de estudo. No caso da psicologia, a dialética no raciocínio faz com que a gente reconheça que um objeto de estudo tão complexo como o homem,
tão cheio de detalhes e de informações não pode ser analisado a partir de uma perspectiva polarizada. Eu não posso definir que tudo é inato ou que tudo é adquirido, por exemplo, que é o grande debate da psicologia no começo da sua constituição como área de conhecimento, como ciência, tá? Então, essa é a característica do pensamento psicológico do século XX. Então, se você pega, por exemplo, essa gravura, no século XIX, nós tínhamos lá no centro, onde tudo começou, né, no laboratório de Wundt, como a gente já estudou, a psicologia introspectiva, e aí a gente começa a surgir em volta da psicologia introspectiva uma série de discussões e de contribuições científicas sobre o objeto de estudo da psicologia, que é o homem, que passam a influenciar e modificar essa psicologia, que deixa de ser introspectiva para ter uma noção da importância da influência biológica, uma ênfase na cognição, nos comportamentos. Tem o debate funcionalismo e estruturalismo. Temos a psicanálise, que vai aparecer muito forte também no século XIX, a fenomenologia. A Gestalt aparece aqui por fora no nosso esquema, porque ela faz parte desse debate funcionalismo e estruturalismo, mas ela vai meio que correndo por fora, né? A noção da Gestalt, ela pode ser encaixada numa lógica estruturalista, mas ela não é totalmente estruturalista, ela também vai migrar por outros, ela tem uma visão mais integradora das coisas. E aí, quando a gente chega no século XX, veja como a gente já tem um crescimento ainda maior. Então, por exemplo, dentro dessa ênfase biológica das matrizes cientificistas, nós temos a psicologia evolucionista, as ciências cognitivas e as neurociências. São exatamente esses três sistemas teóricos, essas três perspectivas que nós vamos estudar na nossa disciplina, tá? Lembrando que vocês vão estudar as outras correntes em outras disciplinas do curso. Então, a gente vai centrar a nossa análise nessa ramificação. Se vocês observarem a figura do século XIX para a figura do século XX, a gente tem uma ramificação. E é exatamente essa ramificação, essa especificação, esse aperfeiçoamento dessas correntes, dessa matriz, que nós vamos estudar nessa disciplina, certo? Então, eu espero que tenha ficado um pouco reavivado na memória de vocês tudo que vocês discutiram, estudaram em Teorias e Sistemas 1, tá? Qualquer coisa, voltem para o capítulo do Figueiredo. Eu sei que é uma leitura um pouco densa, que não é uma leitura com uma linguagem super didática, super tranquila, mas é um trabalho primoroso e é uma discussão essencial. Se nós, essa nova geração da psicologia que somos nós, eu, vocês, quem está começando a construir psicologia agora, que seremos os precursores do que vai vir nas próximas décadas da psicologia, se a gente adota desde o começo, quando a gente já está estudando, quando a gente está aprendendo, quando a gente está conhecendo, se a gente adota desde esse momento essa postura dialética, a gente consegue absorver muito mais o que a psicologia tem a nos oferecer. A gente consegue ter isso numa noção muito mais abrangente e muito mais agregadora para a nossa própria formação, tá? Então, essa é a postura teórica que eu espero que a gente consiga adotar ao longo da disciplina e que no final da disciplina a gente consiga voltar, olhar para essa figura e talvez até pensar que tipo de ramificações a gente pode ainda estabelecer depois disso. Então, a gente teria, por exemplo, a neuropsicologia poderia ser uma ramificação que vem da junção das ciências cognitivas com as neurociências. A gente vai ver quando a gente for estudar. Então, essa é a provocação que eu gostaria de fazer para vocês nessa primeira aula teórica da gente. Como eu disse, a ideia não era reviver tudo que vocês estudaram numa disciplina inteira, era só reavivar essa provocação de reflexão crítica em vocês.
certo? De toda forma, anotem dúvidas, comentários, coisas que vocês lembram, que vocês discutiram em Teorias e Sistemas 1, que querem trazer de volta, que querem reanalisar, que querem que a gente se paute para a gente poder discutir e exercitar esse pensamento dialético para que a gente possa estar bem alinhados quando a gente for começar a estudar a psicologia evolucionista, que é o primeiro conteúdo dessa disciplina, tá bom? Então é isso, gente, a gente se vê na próxima aula. Qualquer coisa, mandem dúvidas pelo fórum de dúvidas e qualquer coisa, entre em contato comigo pelos canais que a gente já combinou, ok? Então é isso, até mais para vocês e leiam os materiais, façam as leituras e a gente vai progredindo nessa compreensão.